Galera, é o seguinte, agora matéria sobre a frente B, discutindo sobre essa situação da colonização espanhola, ou seja, como é que eles vão começar a dominar essas terras, né? Ou seja, a gente já explicou como ocorreu aquele primeiro contato entre os desbravadores, né, as expedições militares que venceram aí as civilizações que já existiam no território americano, principalmente os astecas, que eram a grande força desse continente, mas os incas eles também têm um papel importante. É, uma vez que essas duas civilizações elas caem, os espanhóis eles começam a entrar com cada vez mais força dentro do território, ou seja, começam a enviar cada vez mais expedições para ocupar e colonizar as terras do continente americano. E esse processo é o que a gente chama de colonização, certo? E qual é a principal característica disso? O que eu já quero que vocês entendam? Que quando a gente compara esses processos, a gente tem três grandes episódios. O jeito que os espanhóis colonizam, o jeito que os portugueses colonizam e o jeito que os ingleses colonizam. Porque cada um desses três tem uma forma diferente de lidar com esse território. E ela não acontece da mesma forma. Porque a primeira delas, que é o caso da Espanha, o que eu quero que vocês observem é o seguinte. Como os espanhóis eles já encontram desde o início um indício da existência de ouro nesse território, todo projeto espanhol vai ser para tentar controlar, vai ser para tentar manter essa riqueza sobre domínio da Espanha. Ou seja, eu já quero que vocês entendam isso. Uma colônia significa um território onde um país europeu, né, onde um rei europeu domina. E qual é o objetivo disso? É fortalecer principalmente a parte de riqueza, a parte econômica. Então, cada estado, cada país, cada rei europeu vai tentar encontrar a sua forma de ficar mais rico utilizando o território da América. Os espanhóis, como eles encontram ouro, esse é o grande foco. Esse é o grande objetivo deles. Por quê? Porque o ouro ele é a moeda. Né? Ou seja, se você encontra logo de cara o produto mais valioso, a grande preocupação da Espanha, porque tudo isso direciona a colonização espanhola, certo? A existência do ouro, ela vai ser o que vai dividir o território espanhol em vice-reinos e capitanias. O que é isso? São territórios que elas vão administrar. Os vice-reinos significa que a Espanha, o rei espanhol, manda um dos seus representantes para vigiar, para controlar, para fiscalizar, para ter certeza que todo o ouro do continente americano vai ser enviado diretamente para a Espanha, aonde eles querem enriquecer. Porém, nem todas as regiões vão ser regiões ricas do que a Espanha vai administrar, porque eles dominam o território inteiro. Vocês já sacaram que o continente americano ele é basicamente espanhol, né? Ele foi todo dominado pela Espanha, mas as grandes minas elas vão aparecer no México, as minas de ouro, né? Ouro e prata. No México, no Peru, na Bolívia. Mas e a Argentina, por exemplo? E a Venezuela, por exemplo? E o Equador, que não tem essa riqueza mineral toda? Vão ser transformados em capitanias, ou seja, é um território importante, mas não tem todo aquele foco. Então ela divide o seu território nesses dois tipos de administração, certo? Além dessa divisão, que é para aumentar o controle, a Espanha ela também vai tentar fiscalizar o máximo possível, né? Ou seja, como ela é o país mais preocupado com essa questão da riqueza, o que os espanhóis vão fazer desde o início é tentar impedir que esse dinheiro seja desviado, impedir que tenha contrabando. Então ela fiscaliza e ela tenta impor aí, por exemplo, todo produto só pode sair de um lugar. É o que eles chamam de porto único. Para quê? Porque se você vigia em um lugar só, é muito mais complicado as pessoas contrabandearem.
qualquer outro porto, né? Qualquer outra embarcação, qualquer outra cidade que tenha que esteja negociando, você sabe que aquilo ali está errado, certo? Porque é contra as regras. Então é mais fácil de você dar notícia de quem não está respeitando essas suas regras. Então toda a política e toda a economia da colonização espanhola vai ser voltada para esse tipo de atividade. E aí tem um outro detalhe, que é em relação ao trabalho. Existe uma discussão hoje muito forte que os espanhóis eles alegam, por exemplo, na Espanha, que eles não utilizaram o trabalho escravo nesse processo, né? Diferente do que os portugueses vão fazer, que é a utilização da escravidão do africano como meio de trabalho, como força de trabalho, os espanhóis eles vão utilizar as próprias populações do território, né? Eles vão utilizar os indígenas para explorarem as minas, para minerar, para produzir, para plantar, para construir. E o que os espanhóis eles alegam é que na verdade eles não estão utilizando o trabalho escravo, eles estão pagando pelo serviço desses indígenas. E essa forma de pagamento, ela acontece com dois nomes. O que eles vão chamar de encomenda e as mitas. E o que é isso? A encomenda, na verdade, é um nome espanhol para um processo de escravidão. Por quê? Porque a Espanha ela alega que ela usa o trabalho do indígena, ela usa o trabalho desses nativos do continente e em troca do trabalho, os espanhóis eles vão ensinar a língua espanhola, eles vão catequizar, ou seja, como é que a gente está te pagando? A gente não está te pagando em dinheiro, né? A gente está te pagando em religião. Vocês acreditavam em vários deuses e seus deuses eles estão errados? A partir de agora você vai aprender sobre um Deus verdadeiro, que é o Deus católico dos espanhóis, e isso vai ser o seu pagamento, certo? Então não é um trabalho gratuito, não é um trabalho escravo. Você está recebendo algo, os nativos, os indígenas, estão recebendo algo muito mais valioso que dinheiro, que na cabeça do espanhol é a religião verdadeira, né? Ou seja, é conquistar o paraíso. E com esse argumento, eles vão trabalhar com a ideia de que não existe escravidão, porque eles estão pagando. Percebe a ironia? A outra forma de trabalho também encontrada vai ser a mita, e isso já era algo que os indígenas faziam, principalmente os astecas e os incas, ou seja, isso não é algo que o espanhol cria, isso é algo que ele adapta, já para vocês sacarem que existe aí uma relação de troca, né? Ou seja, nem tudo é imposto. Vários modelos, os espanhóis eles percebem o que já era feito e já utilizam das estratégias que essa população é acostumada para continuar, beleza? E o que significa essa mita? Que os espanhóis vão sortear quem vai trabalhar, né? Ou seja, existe uma fila imensa lá de indígenas e tem um sorteio de quem vai ficar um tempo trabalhando nas minas ou trabalhando na agricultura, na colheita, na plantação, e em troca disso eles vão receber, ok? De novo, qual é a ironia desse processo? Qual é a falha disso? Que todo pagamento que o espanhol realiza para esse indígena não é pensando no indígena, né? Não é pensando no trabalhador, em quem está fazendo essa função. O espanhol ele paga para essa população para que essa população tenha dinheiro para pagar os impostos que a Espanha cobra. Ou seja, o que ela faz? Ela dá lá as moedas de ouro e prata para o trabalhador, vamos inventar um número, beleza? Dá aí 100 moedinhas de ouro para trabalhar um mês. Chegou no final do mês, o que a Espanha faz? Ela vai cobrar dessa pessoa um imposto pelo serviço que ela presta, pela proteção, pela segurança, pelo trabalho que ela está oferecendo. E esse imposto tem um valor de quanto? De 50 moedas de ouro. Certo? Ah, mas sobrou 50. A igreja cobra como dízimo. Então, no final das contas, o que a Espanha faz com a mita, com esse sorteio do trabalho, é pagar para as pessoas para que o indígena tenha dinheiro
para pagar os impostos e o dízimo espanhol. Então percebe como é que o dinheiro ele vai e volta, né? O espanhol ele paga para receber aquela mesma quantia. No fim das contas, isso pode ser considerado um trabalho escravo, porque o trabalhador em si não fica com nada desse dinheiro para ele. Último detalhe, a respeito da sociedade colonial espanhola, vai ser a divisão, e tem até uma tarefa para vocês fazerem, tem uma divisão entre chapetones e crioulos. São dois grupos fundamentais da sociedade, ou seja, são as pessoas mais importantes da América Espanhola, né, de toda essa colonização. E quem são esses dois grupos? Os chapetones, eles são os administradores espanhóis, ou seja, as pessoas que vêm da Espanha indicados pelo rei, têm os principais cargos, né? São os vice-reis, são os governadores, são os fiscais, são os auditores, todo mundo que controla, todo mundo que manda. O cara que tem o poder, né, que dá a última palavra, que tem a ordem, ele é um chapetone e ele é um espanhol. Sacou? Ele precisa ser indicado, ele precisa vir principalmente da metrópole, que é o país europeu, para cá, né, para o território americano. Só que ao longo da vida dessas pessoas, esses chapetones, eles são tão ricos, eles são tão importantes, que eles vão tendo filhos, eles vão se casando aqui no território americano, eles vão deixando seus descendentes. Então, um grande fiscal, né, um grande administrador, ele vai ter fazenda, ele vai ter mina dele, né, a região mineradora vai ser dele, e no final das contas isso passa para os seus filhos, ou seja, ele vai ter um herdeiro, né, o filho dele vai ficar com toda essa riqueza do pai, do chapetone. E esse herdeiro, ele não é nascido na Espanha, ele é nascido na América. E essa é a diferença, porque se ele nasce na América, mesmo sendo descendente dos espanhóis, ele é um crioulo. Então, esses crioulos, eles são as pessoas mais ricas, eles são os grandes fazendeiros, eles são os grandes comerciantes, eles são os donos das minas, mas eles não têm o poder, certo? Eles não podem fazer nenhuma regra, eles não podem mandar em nada e eles só obedecem. Isso depois vai gerar um conflito entre os chapetones, que são os indicados pela Espanha, e as verdadeiras pessoas mais ricas que querem seu interesse, que são os crioulos. Esses dois grupos, eles entram em conflito num outro momento. Beleza? Show de bola!